navegante. Vamos falar um pouquinho sobre como tornar o seu exame ultrassonográfico melhor? Bom, primeira coisa, vamos pensar em todos os fatores que podem influenciar no resultado do exame. Primeiro, o próprio ambiente, né? Quem faz ultrassom volante sabe o quanto a claridade, a luz indireta, o local onde a gente senta, ou seja, a ergonomia da cadeira, a altura da mesa, enfim, tudo isso em relação à tela que você está enxergando, tudo isso faz diferença no resultado do exame. Por quê? Esses recursos, que são recursos de conforto, de segurança da instalação, do local onde você está fazendo o exame, vai distrair a sua mente, se você não estiver confortável, e vai como se usasse as mesmas vias de raciocínio, de atenção que você tem, as suas vias neurológicas, de atenção que você tem para notar o que está acontecendo na tela do ultrassom, elas vão ser desviadas para essas outras atividades, para você se postar de forma confortável, ficar pensando, puxa, tá doendo minhas costas, tem essa luz, a mesma via, né, ocular que você está usando para avaliar a tela, ela pode ser desviada para uma luz indireta. Então, de uma certa forma, o ambiente no qual você realiza o exame também é um fator extremamente importante para influenciar no resultado final. Bom, todo mundo sabe que a ultrassonografia é um método aparelho dependente. Então, é óbvio, né, que também como fator importante é o aparelho. Aí existem N marcas e modelos e a gente precisa verificar dentro das marcas e modelos que você consegue adquirir aquela que tem melhor qualidade de imagem, o número de transdutores com frequências disponíveis também vai influenciar no seu exame, ou seja, se você tem um transdutor, você só trabalha com um transdutor, vamos dizer um microconvexo, e aí vem um cachorrinho filhote para fazer um abdômen, um gato também filhote, a qualidade da imagem que você vai ter não vai ser adequada, você vai perder um pouquinho, principalmente da qualidade de imagem de estruturas menores. Então, você trabalhar com um número de transdutores maior, né, e qualidade de imagem melhor vai garantir um resultado mais adequado. Assim também como os recursos técnicos do equipamento. Então, é óbvio, né, que quanto maior o número de recursos que o equipamento puder te fornecer para a melhoria da qualidade de imagem, melhor para você também, em termos de resultado do seu exame. E aquela frase, né, que todo mundo conhece, que a ultrassonografia depende do equipamento e do paciente. Então, ela é equipamento dependente, paciente dependente e operador dependente, né? Então, quanto ao paciente, a gente sabe, e muito, né, quem faz ultrassom sabe, que a conformação abdominal, que a conformação torácica do nosso paciente, o tamanho do paciente, o score corporal do paciente, são fatores que influenciam muito, assim como também o temperamento, o padrão respiratório, a tensão abdominal, um animal com dor, um animal com dificuldade de posicionamento durante a varredura, um preparo inadequado para avaliar determinados órgãos, influencia diretamente no resultado do exame, sem dúvida nenhuma. O exame ultrassonográfico também é operador dependente. Então, nós que fazemos o exame, nós precisamos não só conhecer a técnica de varredura, mas também conhecer a limitação da técnica, né, do equipamento. A gente precisa saber se o nosso equipamento possui todos os recursos que precisa
adequado para você fazer o exame naquele paciente específico ou aquele tipo de exame específico. E claro que a gente também precisa do conhecimento clínico, além de você estar preparado, né, em termos de status mental e conforto físico, para que você possa raciocinar adequadamente durante o exame. É muito frequente o ultrassonografista, durante o próprio exame, utilizar o raciocínio clínico para interpretar durante a aquisição das imagens. É um pouco diferente de outras técnicas de imagem, nas quais a gente primeiro adquire imagem, depois senta e raciocina durante o exame. Isso também é algo que pode ser aprendido, tá? Então, não necessariamente você precisa fazer a técnica de varredura e raciocinar durante o exame, mas é que é um hábito comum a gente fazer isso, né? E é fundamental a gente dominar todos os recursos do equipamento, do aparelho. Muitas vezes, a gente adquire uma imagem, tem dificuldade de interpretar aquela imagem justamente porque você não sabe trabalhar tecnicamente aquela imagem usando os recursos que o equipamento tem. Então, se você não souber usar todos os recursos de imagem que o teu equipamento dá, então, por exemplo, os recursos que melhoram resolução, os recursos que melhoram a acuidade visual, os recursos que otimizam a qualidade da imagem, são todos esses daqui que a gente está colocando. Então, por exemplo, os recursos que melhoram a resolução da imagem são frequência, potência, profundidade, zona focal, número de focos, curva de ganho, ganho total, faixa dinâmica. Então, esses são os recursos básicos que podem melhorar a resolução de imagem do seu equipamento. Recursos que melhoram a acuidade visual, ou seja, a sua capacidade de interpretar melhor a imagem adquirida. Então, o mapa de cinza e o mapa de cor melhoram a sua acuidade visual. E os recursos que otimizam a imagem, ou seja, aqueles recursos que reduzem ruídos, reduzem artefatos de técnica para melhorar também a tua imagem. Então, dentre esses recursos tem a harmônica, a imagem em composição espacial, são vários desses recursos que a gente tem. Vamos dar um exemplo? Vamos falar sobre um recurso de imagem que melhora a resolução da imagem adquirida, a curva de ganho e o ganho total. Vamos lá, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa ferramenta, né, essas duas ferramentas que são do ganho, vamos entender um conceito, que é o conceito de atenuação do feixe sonoro. Todo mundo sabe que a imagem ultrassonográfica, ela se forma através da interação de um feixe sonoro, o som, que é produzido no transdutor, então a interação desse som com o tecido. Tá? Então, a atenuação é uma propriedade física que a energia, a energia do feixe sonoro diminui, ela reduz com a distância da sua fonte de uma maneira exponencial e constante. Ou seja, à medida em que essa onda sonora produzida vai interagindo com o tecido no meio do caminho, ela vai perdendo a sua força, tá? Essa perda de energia, ela é decorrente dos fenômenos físicos de espalhamento, refração e absorção. A gente sabe que cada um desses fenômenos físicos vai realizar alterações no tecido, por exemplo, a absorção pode ocasionar calor, né, liberação de calor, o espalhamento e a refração pode ocasionar artefatos de técnico, e a reflexão, que também é uma das propriedades físicas resultantes da interação do som com o tecido, é a propriedade física que é responsável pela formação da própria imagem, tá?
E essa perda de energia, ela é proporcional à frequência utilizada no transdutor. Em geral, nos tecidos moles, essa atenuação, que pode ser medida em decibéis por centímetro por megahertz, ela é de 0,5 a 0,7 decibéis por centímetro por megahertz. A interação do som com cada tipo de tecido diferente vai resultar em ecogenicidade diferente, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tecidos, né, como gordura, ou ricos em glicogênio, ou em colágeno, ou em vasos, ou ricos em material cristalino, vai resultar numa imagem mais ecogênica, hiperecogênica. E tecidos ricos em processos como edema, inflamação e necrose vão resultar em imagens com menor ecogenicidade. Isso de uma maneira geral, né? Essa atenuação, ela vai acontecer mais intensamente no campo proximal da imagem, mas ela também acontece no campo distal da imagem, né? Então, aqui o campo distal também vai ter atenuação, só que vai resultar num feixe mais uniforme, e no campo proximal, num feixe um pouco menos uniforme, né? Por que isso é importante? A gente precisa pensar que, por exemplo, no campo proximal, essa atenuação acontece, mas ela, como é menos uniforme, ela vai ser mais propícia à formação de artefatos de técnica, imagem artefatual. E o campo médio e o campo distal vai acontecer essa atenuação, e quanto maior a distância em relação à probe, maior a atenuação do feixe sonoro, ou seja, perde mais força. Bom, e como é que a gente vai compensar essa perda de força da onda sonora ao caminhar nos tecidos? É justamente com essa ferramenta, com o ganho, tá? E o ganho, ele pode compensar a atenuação de duas formas. Ele pode compensar a atenuação de uma maneira total, na imagem inteira, ou ele pode compensar por setor, por campo da imagem, no campo proximal, no campo médio, no campo distal, tá? E para isso a gente tem dois recursos diferentes, geralmente todos os equipamentos têm isso. Então, o recurso de ganho total, que geralmente é um botão que você gira e vai aumentar ou diminuir o ganho, essa compensação na imagem inteira, ou o ganho por setor, que geralmente são botões deslizantes, né? Em várias marcas diferentes, você vai ter esses botões deslizantes, ou às vezes pode ser botões deslizantes digitais, né? Também vai funcionar da mesma forma, no campo proximal, no campo médio e no campo distal da imagem, para poder compensar esse ganho, tá? O ganho, então, na verdade, ele não vai alterar a potência da onda sonora emitida pelo transdutor, tá? Isso quem faz é outro recurso, é o recurso que chama potência mesmo, tá? O ganho, ele vai alterar a sensibilidade da resposta, tá? Então, ele vai alterar a sensibilidade da detecção da resposta sonora. Ele vai amplificar o retorno da onda sonora, e isso vai estar, claro, diretamente relacionado com o brilho da imagem formada, tá? Então, por exemplo, né? Se a gente pegar aqui essas três imagens do mesmo fânton, né? Uma imagem de um fânton, obtida com transdutor microconvexo de 2 a 8 MHz, tá? Com 8 MHz, né? Nessas imagens. As três imagens foram feitas com a mesma frequência. Só que nessa imagem tem 0% de ganho total, nessa tem 50% de ganho total, e nessa daqui tem 75% de ganho total. Então, se a gente vê que nessa onde não há nenhuma compensação na imagem, e nessa onde há 75% de compensação na imagem, elas são extremas, né? Então, a gente perde definição, por exemplo, essa aqui não tem compensação nenhuma, no campo distal,
a gente perde definição da imagem de lesões focais, por exemplo, tá? E essa daqui, que tem 75% de compensação, a gente consegue ver as lesões focais do campo distal, mas como ela está compensando muito onde nem precisa, seja no campo proximal, a gente perde definição no campo proximal. Então, o ideal seria, por exemplo, a gente poder trabalhar com ao redor de 50% de ganho total, tá bem? Bom, mas claro que isso varia, né? Varia com o tecido que você está observando, né? A composição tecidual dessa região, tá bem? Então, por exemplo, esse aqui que tem um fígado, vai com uma lesão. Com um ganho total baixo, que nem aquele primeiro exemplo que a gente deu, a gente perde definição no campo distal. Esse aqui é um campo distal, no campo distal a gente consegue ver com o ganho total médio. E essa daqui, como o ganho total está muito alto, a gente até consegue ver um pouco no campo distal, mas o campo proximal perde completamente a definição da imagem, tá? Então, você vê que um recurso que, teoricamente, é um recurso básico, né? É muito importante a gente entender como ele funciona, o ganho total e o ganho por setor. Porque se você tiver, por exemplo, avaliando dentro da sua tela uma estrutura que tenha baixa atenuação, eu não preciso compensar nada no campo proximal, compensar muito pouco no campo distal e compensar um pouquinho no campo médio e compensar um pouquinho mais no campo distal. Então, vê que o posicionamento desses botões deslizantes pode ser diferente, por exemplo, em uma estrutura onde atenue muito mais o feixe sonoro desde o campo proximal. Então, o posicionamento desses botões deslizantes, ele vai resultar em atenuação, maior atenuação ou menor atenuação, conforme o posicionamento, né, mais para a esquerda ou mais para a direita. Olha como o resultado modifica, né, em relação à imagem. Então, por exemplo, numa imagem onde eu tivesse que compensar pouco, né, muito no campo proximal e pouco no campo distal, eu teria um posicionamento de botões deslizantes dessa forma, e o resultado seria esse. E o contrário, por exemplo, em uma estrutura em que, como seria esse Phantom, né? Eu não tenho que compensar nada no campo proximal, eu posso compensar um pouco no campo médio e preciso compensar um pouco mais no campo distal para que eu possa ver essas estruturas, e aí o posicionamento desses botões deslizantes fica o oposto do anterior, tá? Vamos ver isso na prática. Por exemplo, numa estrutura que pouco, que está no campo mais ou menos proximal para médio, que é o rim, por exemplo, né? E que atenua pouco o feixe sonoro. Então, se eu colocar o posicionamento do TGC dessa forma, sem atenuar nada, do começo ao fim, fica bem ruim de entender, né? Se eu atenuar, se eu compensar um pouco mais no campo proximal e no campo médio, e não preciso compensar nada no campo distal, o posicionamento do TGC fica assim, a imagem fica melhor. E se eu colocar tudo para frente, né, compensando tudo, do começo ao fim, se eu tiver que ver detalhe, por exemplo, dessa região aqui, mais distal, após interagir o som com o rim, daí a imagem fica melhor ainda, tá? Então, o que isso quer dizer? Que a gente precisa ficar atento aos ajustes de imagem ao interpretar cada um dos órgãos do abdômen, tá? Então, isso significa que se eu estiver olhando a bexiga, o posicionamento desse TGC tem que estar, por exemplo, assim,
Se eu estiver olhando o fígado, o posicionamento, pode estar de uma maneira diferente, nem está aqui. Mas se eu tiver que olhar, por exemplo, o rim, ele pode estar dessa forma, tá? Então, que a gente pode concluir com tudo isso, com essa amostrinha, né, do que a gente mostrou aqui, que esse monte de recurso básico que todos os equipamentos hoje em dia têm, né, frequência, potência, profundidade, zona focal, número de focos, curva de ganho, que é o TGC que a gente falou, o ganho total, faixa dinâmica, mapa de cinza, mapa de cor, harmônica, imagem em composição espacial que reduz ruído, todos esses recursos, eles são muito importantes, né? Então, se o operador, se o ultrassonografista veterinário não consegue conhecer, não domina todos esses recursos do aparelho, ele pode até ter conhecimento da técnica de varredura, conhecer as limitações da técnica ultrassonográfica, ter raciocínio clínico, mas vai ficar faltando um pouquinho, né? Ele não vai ter domínio sobre os recursos, sobre todos os recursos do equipamento, e aí o que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer uma imagem, a gente brinca, né? Fazer aquela imagem de livro e não vai conseguir interpretar adequadamente, tá? Então, o conhecimento técnico, ele é fundamental. Todo mundo sabe, né, que a gente aqui do NAUS se preocupa muito com todas essas características, então a gente tenta pensar em cursos presenciais para formação e aperfeiçoamento justamente dessas questões técnicas e tem cursos em que a gente atualiza, joga informação de confronto clínico, né, também no meio, os cursos, os eventos internacionais de atualização, como o NAUS Meeting, o NAUS Compass. A gente tem toda uma linha de ensino à distância, que é a linha do NAUS Online, e tem também os treinamentos práticos, para poder melhorar essa questão aqui do conhecimento técnico também, que são os treinamentos NAUS, por exemplo, o NAUS On Demand, o NAUS Test. Bom, e onde que a gente quer chegar? Bom, essa questão específica dos botões, dos recursos técnicos do aparelho, a gente tem um curso específico para isso, que é o curso de Butonologia Modo B. Esse curso de Butonologia, ele tem como objetivo não só explicar quais são os recursos, mas também o que faz cada um desses recursos e onde encontrar no seu equipamento. Então, quando utilizar esses recursos, tá? Ele não é um curso online para application, ele é um curso online que mostra o conhecimento do application, por exemplo, de cada equipamento, só que com o conhecimento do médico veterinário, porque ele vai mostrar quando usar cada um desses recursos. As aulas, elas estão separadas por tema e todas elas mostram o nome do recurso, as sinonímias, porque infelizmente muda em cada uma das marcas, infelizmente muda isso, os princípios físicos do recurso, onde encontrar dentro do seu equipamento o que esse recurso faz e quando utilizar, com exemplos técnicos, exemplos de caso clínico e tudo mais. Isso tudo está separado em quatro módulos, totalizando 32 aulas que vão abordar todos os recursos de imagem que você precisa saber para melhorar a qualidade do seu exame, tá? Bom, tem bônus nesse curso, um infográfico, que é um resumão, tá? Com a correlação entre o botão, o nome do botão, e a função de cada um desses botões. E 2 exercícios que estão inclusos aí dentro desses módulos de aula, com discussão, para a gente aprender a desvendar as legendas de imagem, né? Então, aquela imagem que às vezes o colega manda para você e fala, o que você acha? Vai dar um pitaco. Ou, de repente, uma imagem que você olhou num congresso, numa palestra, e fala, putz, eu tenho esse equipamento, por que a minha imagem não fica desse jeito? Daí, a gente vai te ensinar
como interpretar essa imagem, o preset utilizado para formar aquela imagem, tá bom? E para você comprar, basta adquirir clicando no botão de compra, tá? Lembre-se que nós estamos presentes em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, tá? E para qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente, que nós vamos ter muito prazer em responder todos vocês. Não perca essa oportunidade e clica no botão de compra. Até mais!